Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e ele os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, seguiram-no. Meus irmãos e irmãs, uma passagem tão breve, cenas assim bem resumidas, mas que deixam muito a pensar. Bom, a primeira imagem que nós temos é Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, para dizer que o Filho de Deus caminhou nesta terra para realizar o grande sonho do Pai, encontrar os seres humanos, seus filhos criados. E de fato ele viu. É verdade que deveria haver por ali outros pescadores, mas naquele dia ele viu dois irmãos, para dizer que o olhar de predileção. Todos nós recebemos um chamado, um olhar de Deus que acredita em nós. E viu, portanto, o olhar de predileção é importante a gente meditar. Para a gente meditar o quanto somos importantes, únicos, inéditos aos olhos de Deus. Eles faziam o que os pescadores fazem, Lançavam a rede ao mar. Isso é importante, porque Jesus vai dizer para eles: segui-me, se vocês me seguirem, em outras palavras, eu vos farei pescadores de homens. Então somos chamados a meditar no seguimento de Jesus. É o início de uma grande e bela aventura. E Jesus faz uma promessa para eles: vós vos tornareis pescadores de homens. Significa uma coisa medonha, uma coisa grandiosa. O ser humano ser capaz de tirar outros das trevas, da escuridão, das profundezas do mar, em meio às forças tenebrosas e às forças adversárias dos seres humanos. Quantas forças adversárias nós temos, por diversos motivos, principalmente pelo pecado que entrou na humanidade, Nós temos receios, temos medos, nós temos falta de fé, nós temos às vezes falta de perdão, às vezes temos os nossos limites também, medos, eu já falei, e nós temos às vezes complexos também, de inferioridade. Às vezes somos orgulhosos também, metidos demais, outras vezes somos muito fracos, muito frágeis. Tudo isso significa viver em meio ao mar, na escuridão. E Jesus faz o anúncio aos seus discípulos: vocês vão, depois de libertados pelo meu olhar, depois de libertados porque me seguem, vocês serão capazes de passar adiante essa libertação. É uma grande promessa. Vocês vos tornareis pescadores de homens. E eles deixaram as redes e o seguiram. Esse deixar é muito importante, Nós vamos ver na outra cena também, quando Jesus viu outros irmãos, Tiago e João, eles deixaram o barco e o pai, seguiram-no. Uns deixaram as redes, outros o barco, outros o pai. Isso aí é uma meditação, a força do chamado de Deus, o encanto do olhar de Jesus
fizeram ele largar uma vida. Porque eles eram microempresários, né? Eles tinham um estilo já tinham uma organização de vida. E eles tinham o pai deles. Na cultura é muito forte você estar perto do pai. E eles começaram uma vida nova, digamos assim, uma grande aventura. A gente pode ficar nessa meditação de hoje só nos perguntando, poxa vida, quão grande foi aquela maravilha para aqueles homens, não é? Deixarem o mundo e irem para outro mundo, o mundo de pescadores de homens, né? Uma grande aventura. Então, no nosso dia a dia, não podemos perder isso, né? O encanto de Deus que nos convida para coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E assim a gente pode pensar também na nossa família, quantas coisas belas e maravilhosas podemos ter em nossa casa, no nossa esposa, para você que é casado, a esposa, para você que é casado, e para os filhos, você que é pai, você que é filho, diante do meu pai também, você que é jovem, né? Com um futuro maravilhoso, o Senhor pode nos preparar. Se a gente diz sim ao olhar dele, aceitando o olhar de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor nos encaminhe, Pai, Filho e Espírito Santo.